todas. Agradecer desde já o convite da Casa do Brasil. Já o ano passado tivemos o prazer de participar numa sessão deste género. Saudar também todas as pessoas que estão a assistir e esperar que esta seja uma sessão de esclarecimentos que seja útil para todos e para todas e que possamos apoiar de alguma maneira também os processos de candidatura ao APP e a integração, não é, no nosso mercado de trabalho. Apresentando-me desde já, eu colaboro com a Ordem há 13 anos, sempre em funções muito associadas a tudo o que tenha a ver com o registro de inscrição, e há cerca de 7 anos que sou responsável pelo departamento que trata as candidaturas de inscrição à Ordem, sendo atualmente gestor da área de proximidade e logística. Dizer também que considero que é muito importante sessões deste género, porque grande parte das candidaturas de pessoas com formação académica no estrangeiro vêm por razões naturais do Brasil, por isso acho que isto deve ser a sessão mais útil de todas as do género que possamos ter. E agora se calhar passava a partilhar uma pequena apresentação, não entrei em grandes detalhes legais, porque acho que às vezes a parte da legislação pode se tornar muito densa e complexificar muito os temas, mas irei explicando ao longo do processo aquilo que é abordado nos PowerPoints, está bem? Bom, só uma nota, para quem tiver dúvidas, que guarde, por favor, as dúvidas para o final da apresentação, para que a gente possa abrir esse espaço, para que o Bruno possa concluir, né, a apresentação e a gente abre esse espaço ao final. Bem, eu começaria por fazer um pequeno enquadramento sobre a Ordem dos Psicólogos Portugueses. A Ordem dos Psicólogos Portugueses surge legalmente em 2008 e desde essa altura que é a entidade que em exclusivo regula a profissão. E regula a profissão em qualquer área de atividade, porque por vezes também surge esta questão de isto se calhar só regula a prática clínica, a área organizacional não é necessário estar inscrito, ou às vezes na educação não é tão comum, mas na área das organizações há muitas vezes esta ideia de que não é necessário estar inscrito na Ordem. Isso não é verdade. Toda e qualquer pessoa que se queira intitular como psicólogo em Portugal, trabalhar como psicólogo, tem que estar inscrito na Ordem dos Psicólogos Portugueses. Isto é condição prévia, ou seja, antes de começar a trabalhar tem que estar inscritos na Ordem, porque o contrário não é uma situação regular e se eventualmente fosse identificada era inclusivamente passível de crime, e por isso é uma situação de todo indesejável, e por isso dar este alerta, não é, para quem venha, que trate sempre da inscrição com a Ordem antes de qualquer exercício profissional. E eu diria que o primeiro passo, antes de registarem na Ordem, de irem ao nosso site preencher o formulário, é o reconhecimento da formação académica, e é neste passo que muitas vezes surgem os problemas. Porquê? A formação académica no Brasil é uma formação de 5 anos, com vários estágios profissionais. A formação em Portugal, desde aquilo que é o regime de Bolonha, alterou. Antigamente era bastante semelhante ao modelo brasileiro, também eram licenciaturas de 5 anos, com estágio profissional, era de certa forma equivalente. Com o processo de Bolonha foi partido nos graus de licenciatura e de mestrado. E para qualquer pessoa que se candidate e que se tenha formado cá em Portugal, é necessário comprovar estes 2 graus de estudos. Onde é que nasce o problema? Por vezes, quando há o reconhecimento da formação académica realizada no Brasil, as universidades portuguesas concedem apenas o reconhecimento a um grau de licenciatura em psicologia ou licenciatura em ciências psicológicas. Da mesma forma que se uma pessoa formada em Portugal se tentasse inscrever só com uma licenciatura de Bolonha, que são 3 anos, não poderia inscrever-se, a candidatura seria rejeitada, o mesmo acontece a quem peça uma equivalência, porque para todos os efeitos é como se em Portugal aquela pessoa, independentemente de ter feito 5 anos no Brasil, só lhe tenha sido reconhecido 3 anos de estudos. E isso depois faz com que a pessoa tenha que pedir um novo reconhecimento ao grau de mestre para ter cumulativamente a licenciatura e o mestrado reconhecido. Pese embora que em 5 anos tenha uma formação de que no Brasil tenha uma formação de 5 anos, mas sem o reconhecimento da formação cá em Portugal, equivalente àquilo que nós solicitamos às pessoas que se formem cá, não podemos avançar com a inscrição. Convém também esclarecer que não é a Ordem dos Psicólogos que tem competência legal nesta matéria. Nós não reconhecemos formação académica. Esta competência cai na responsabilidade da Direção-Geral do Ensino Superior, que articula também com as instituições de ensino superior portuguesas, que lecionem psicologia, não é? Isso é importante. A legislação que regulamenta isto determina que existem 3 tipos de reconhecimento que são possíveis.
E aqui também nasce alguma confusão, porque existe o reconhecimento automático, existe o reconhecimento de nível e existe o reconhecimento específico. Para efeitos de inscrição à ordem, aquilo que é exigido é o reconhecimento específico, e isto é muito importante. Há apenas uma exceção, e isto é importante clarificar. Para pessoas que, por exemplo, viessem do Brasil com a sua formação, mas decidissem, por exemplo, fazer um mestrado noutro país do Espaço Económico Europeu. Se a pessoa quisesse reconhecer esse mestrado que fez dentro do Espaço Económico Europeu, o reconhecimento já não teria que ser específico, poderia ser automático, mas só do mestrado feito no Espaço Económico Europeu. A licenciatura brasileira tinha ainda assim que ser reconhecida com o grau de reconhecimento específico. Por isso, para, eu diria, quase 99% das situações, o que se aplica é o reconhecimento específico, e é isso que tem que ser solicitado. Há outro ponto que também eu acho que é determinante. Este processo inicia no site da Direção-Geral de Ensino Superior e vos será solicitado o preenchimento de um formulário. Nesse formulário questionam o reconhecimento a que grau, ou seja, que grau querem ver reconhecido. Já houve fases em que o reconhecimento ao grau de mestrado integrado não estava disponível. Isto porquê? Porque os mestrados integrados, a abertura de novos cursos de mestrado integrado terminou. Já não há novos cursos de mestrado integrados a serem abertos. No entanto, o reconhecimento específico a este grau ainda é possível. Para quem não esteja familiarizado com o que quer dizer um mestrado integrado é um ciclo de estudos que atribui não só o grau de mestre, mas também o de licenciatura, ou seja, compreende 5 anos de estudos. Qualquer pessoa que reconheça a sua formação académica do Brasil ao grau de mestrado integrado, para as instituições portuguesas, é o mesmo que ter o reconhecimento de 5 anos de estudo, licenciatura e mestrado. Tendo este reconhecimento, a parte da formação académica, os critérios ficam resolvidos. Se porventura tivessem só o reconhecimento à licenciatura, teriam que solicitar outro reconhecimento ao grau de mestre. Caso consigam o reconhecimento ao grau de mestrado integrado, só têm que pedir um reconhecimento, pagam apenas uma vez e facilita muito, porque para quem não saiba, um pedido de reconhecimento académico tem um custo na casa dos 500 euros e é um preço bastante avultado. Isto pode ser um processo que traz muitos custos e se pudermos poupar e evitar algum do desgaste e do tempo, porque não dá para pedir 2 reconhecimentos em simultâneo, tem que ser um à vez, fica um processo mais rápido e mais barato. Por isso, muita atenção a este ponto, porque eu acho que ele é determinante para um processo mais rápido e mais cómodo para todos vós. Por isso, saliento esta parte. Tendo concluído a parte do reconhecimento académico, que é extremamente importante e é a base, o passo seguinte será o registro no nosso site. Dirigem-se ao site da OPP e existe lá uma parte de login em que criam uma conta. Após terem essa conta inicial com a password e com o e-mail, acedem à área pessoal, onde vai haver um formulário de registro. Esse formulário tem vários campos, devem preencher todos os dados pessoais que vos são solicitados e após conclusão deste registro de dados, receberão um e-mail de confirmação que também indica toda a documentação que é necessário submeter, bem como informação para o pagamento da taxa de registro, que é a primeira taxa neste processo, que tem o valor de 40 euros. É também necessário reunir documentação. Esta documentação está prevista na nossa regulamentação, eu num slide lá mais à frente mostro toda a legislação que é relevante para isto, mas ela está acessível no nosso site, por isso a qualquer momento podem ir ao nosso site e consultar a legislação com a documentação que é necessária. Também apelo novamente, na dúvida, contactem antes de iniciarem qualquer processo. Tal como já tinha sido referido no início da sessão, é sempre melhor prevenir do que reparar, não é? E se pudermos esclarecer antecipadamente a dúvida que possam ter, será muito mais simples e prático para todas as partes, porque já aconteceu pessoas começarem um processo e partirem de falsos pressupostos, porque achavam que seria assim, e depois verem-se numa situação em que tiveram que pedir um reconhecimento extra ou documentação extra, e isto tem custos e tempo acrescido. Os documentos que são necessários à inscrição da OPP podem ser submetidos para nós por 2 vias. A mais prática é o envio de um e-mail para o e-mail que está aqui neste slide, o info@ordendospsicólogos.pt. É o nosso e-mail geral. Qualquer dúvida, não só sobre este processo ou outra questão que tenham, é o canal privilegiado para contactar a Ordem. Por isso podem usar para qualquer questão que tenham, mesmo que não tenha que ver com este tema. Se preferirem, podem também mandar por correspondência para a morada da nossa sede nacional aqui em Lisboa, na Avenida Fontes Pereira de Melo,
também poderão entregá-la presencialmente se assim desejarem, mas não é assim tão comum. Quanto à documentação que é necessária, basicamente são os documentos de identificação, sejam eles quais forem, se já tiverem cartão de cidadão em Portugal, ou um título de residência, ou passaporte válido, pode ser utilizado para a identificação. É obrigatório ter número de contribuinte cá em Portugal, ou seja, isto também é algo que é importante referir, porque muita gente começa o seu processo ou tenta iniciar o seu processo de candidatura estando ainda no Brasil e deparam-se com esta dificuldade extra de não terem o número de contribuinte. Isto é essencial, terem o número de contribuinte português. Podem até obtê-lo continuando no Brasil, têm é que depois ter um representante cá em Portugal para esse efeito. É necessário também fotografias para a emissão depois do documento de identificação, que nós chamamos de cédula profissional, cópia do certificado de habilitações original do Brasil. Convém também incluir, convém não, tem mesmo de ser incluído o histórico escolar, mas não tem de ser o histórico escolar completo com a descrição da disciplina, por extenso, não. Basta apenas ter a listagem das disciplinas que realizaram. E porquê da necessidade disto? Porque temos que confirmar se o percurso académico tem estágio curricular, como é obrigatório perante a nossa regulamentação. Têm também e podem enviar cópias de certificados de outras qualificações que considerem relevantes. No caso, e eu já explico isto lá mais à frente, de quem não seja dispensado da realização de estágio de acesso à ordem, tem de preencher também o projeto de estágio, mas eu já elaboro um pouco mais sobre isto lá mais à frente, fará mais sentido. Tem que também assinar uma documentação, um documento que nos autoriza o tratamento dos dados pessoais. No Espaço Económico Europeu existe, e não só, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, e é obrigatório darem-nos autorização para o tratamento da vossa informação pessoal. A minuta deste documento que eu referi agora está também disponível no nosso site para facilitar, por isso podem lá também consultar e aceder. Para as pessoas que são oriundas do Brasil, existe a possibilidade e a necessidade de enviar documentação extra. O documento do reconhecimento específico, que aqui, porque consta também na nossa regulamentação como equivalência, é este documento que refere no primeiro ponto. Tem que nos enviar um currículo. Às vezes perguntam-nos se podem enviar o currículo Lattes, se é no modelo europeu. Pode ser em qualquer modelo que acharem mais pertinente. Não existe nenhum modelo específico para a apresentação do currículo. Tem é que, obviamente, elencar o vosso percurso profissional, percurso académico, todas as informações relevantes, não é? Prova de honorabilidade profissional, novamente, geralmente este documento é emitido pelo CRP, não é? Quem esteja inscrito no CRP pode enviar este documento, como comprova que não existe nada que impeça o exercício profissional, nenhuma situação disciplinar pendente. E para quem queira ser dispensado da realização do estágio profissional de acesso à ordem, o último ponto, comprovativos de experiência profissional adquirida durante 3 anos nos últimos 5. Isto é importante, porque tudo aquilo que saia desta janela temporal nós não poderemos considerar para este efeito, ok? Imaginando que uma pessoa até tinha 30 anos de experiência, mas deixou de trabalhar como psicólogo no ano 2000, nós não podemos considerar essa experiência porque não está nos últimos 5 anos. A ideia subjacente a isto é que, como em qualquer profissão deste género, tem que haver uma atualização de conhecimentos, não é? O estado da arte e a pessoa manter-se atualizada na aplicação prática, não é? Da profissão e dos conhecimentos, e daí ser este horizonte temporal de 5 anos. Surgem também muitas vezes questões sobre que tipo de documentos é que são aceitos para provar a experiência profissional. Os mais comuns são declarações, não é? Se trabalhar em algum tipo de instituição, ser emitida uma declaração por parte da entidade, assinada por alguém responsável. O que é importante garantir? Que descreve que o exercício profissional foi na área da psicologia, porque às vezes apanhamos ali coisas que são uma área um pouco cinzenta. Trabalhou na área de recursos humanos, não sei se no Brasil será assim, mas em Portugal existem pessoas formadas noutras áreas que também trabalham em recursos humanos, por isso não nos garante que o exercício foi na área da psicologia. Para pessoas que fazem trabalho a título individual e independente, às vezes isto é mais complicado, porque, ok, eu não tenho uma entidade que me passe uma declaração, ou o sítio onde eu trabalhei fechou. Há também a possibilidade de apresentar o imposto de renda. Claro, nós não queremos saber a informação a nível de valores, essa informação até pode estar ocultada. O que é necessário é que tenha o código, não é, da profissão principal como psicólogo, creio que é o 255 no Brasil, se não estou em erro, se tiver corrijam-me depois. Em Portugal nós temos algo semelhante, é o código 1010. Se nos apresentarem 3 anos de trabalho mediante a apresentação de imposto de renda enquanto psicólogos como atividade principal, também serve para isto.
no limite, mas isto aqui também com algum bom senso, também às vezes nos enviam declarações emitidas por colegas que se identificam com o seu número do CRP, enquanto membros válidos de um Conselho Regional de Psicologia, e que atestam ao exercício profissional ou do estabelecimento de uma prática de uma relação de supervisão e que supervisionaram o exercício profissional daquela pessoa, que deu consultas no sítio X, durante o espaço do ano tal e tal. Isso também é válido, ok? Por isso tem aqui várias opções para poder comprovar a experiência profissional e assim serem dispensados da realização de estágio profissional. Quanto à parte da análise da candidatura, tendo feito o registro no site, tendo pago a taxa de 40€, tendo submetido a documentação, temos tudo aquilo que é necessário para os serviços analisarem as candidaturas à ordem. Não é? Se não houver falta de algum documento, se houver, nós também entramos em contacto e solicitamos, o processo é analisado pelos serviços e é emitido um parecer. Se a pessoa cumprir com aquilo que é o básico ao nível da formação académica e do reconhecimento da formação, a candidatura é aprovada. Daqui pode ramificar-se para duas coisas. Ou a pessoa tem de fazer o estágio profissional de acesso à ordem ou é dispensada do mesmo. Sobre um dos cenários para dispensa da realização de estágio já falámos, comprovar os 3 anos de experiência profissional. Mas existe outro. Imaginando que uma pessoa, por alguma razão, trabalhou durante 1 ano e meio, mas não trabalhou durante 3 anos. Existe uma figura jurídica, existe um mecanismo previsto na regulamentação da ordem para solicitar aquilo que se chama equiparação ao estágio profissional. Este processo já não passa pelo meu departamento, por isso questões mais complexas sobre este procedimento poderei não responder então em tanto detalhe, mas tentarei. O que é este pedido de equiparação? Na essência, é um pedido dirigido à Comissão de Estágios, que é o órgão social da ordem que avalia os estágios de acesso à ordem, indicando que eu tive uma experiência profissional no estrangeiro, eu não estava cá, por isso não poderia regularizar de outra forma, mas eu considero que esta experiência profissional é equivalente ao estágio, ou seja, é equiparável. E como tal, submete-se o pedido de equiparação. Este pedido tem uma taxa de 150€, ou seja, quem faça este pedido tem que fazer o pagamento desta taxa. É solicitada à pessoa que faça uma descrição das atividades desenvolvidas no âmbito da atividade profissional. Se as atividades desenvolvidas forem consideradas pela Comissão de Estágios equivalentes àquilo que as pessoas fazem num estágio de acesso à ordem, essa equivalência é concedida e a pessoa não tem de fazer estágio. Tem ainda assim de concluir um curso associado ao ano profissional júnior, como é chamado. Este curso é um curso em regime de e-learning, tem sessões síncronas, outras assíncronas, mas é exclusivamente online e versa sobre várias áreas, ética e deontologia, com o estudo do código deontológico, que eu acho que é útil também. Tem uma componente de primeiros socorros psicológicos, porque a Ordem dos Psicólogos considerou que é essencial que todo e qualquer psicólogo efetivo da Ordem esteja munido de formação em primeiros socorros psicológicos e, caso exista alguma catástrofe, a Ordem poder ativar essa bolsa e todas as pessoas que estejam interessadas em colaborar poderem ser chamadas para esse efeito, e esta formação serve para isso. Também empreendedorismo e áreas emergentes da psicologia, tem alguns módulos, só para fazer aqui uma breve descrição deste curso, está bem? Mas estas são as duas possibilidades de dispensa de estágio. Para a grande maioria dos casos. Existe uma terceira, que eu não coloquei aqui propositadamente porque é muito rara, mas por vezes acontece. As pessoas do Brasil, o Brasil tem uma diáspora pelo mundo inteiro, é um país gigantesco, com muita população, com pessoas oriundas do Brasil, de Itália, da Alemanha, e como tal existem pessoas que por vezes vão morar para a Itália e inscrevem-se na entidade reguladora italiana ou espanhola. Existe uma diretiva europeia que determina que, se num país do espaço económico europeu o título profissional de psicólogo é reconhecido, então os outros Estados também têm que o reconhecer, porque existe mobilidade profissional dentro do território. Isto, em termos simples, quer dizer o quê? Imaginando que um candidato à ordem, oriundo do Brasil, estava inscrito no Colégio Oficial de Psicólogos de Espanha. Se a pessoa apresentar documento que comprove que está inscrito no Colégio Oficial de Psicólogos de Espanha, nós aceitamos a inscrição como membro efetivo ao abrigo desta diretiva europeia. Isto abrange um número muito reduzido de pessoas, mas gostava também ainda assim de salientar isto porque é uma possibilidade. Quem tenha uma inscrição numa entidade reguladora de outro país do espaço económico europeu, se apresentar isso, bem como a restante documentação necessária, é também dispensado da realização de estágio. No entanto, nem todas as pessoas conseguem aproveitar, não é, estes mecanismos para a dispensa de estágio. Quando tal ocorre, tem mesmo que realizar o estágio profissional de acesso à ordem. Isto é um estágio com a duração de 12 meses, que é o equivalente a 1.600 horas,
e também têm que fazer o tal curso que eu referi há pouco para a equiparação. Quais são as necessidades ou critérios para ter de fazer este estágio? Bom, desde já têm que ter uma entidade acolhedora, um sítio onde vão desenvolver o vosso estágio. Esse estágio, a entidade tem que ter um protocolo de colaboração. É um documento muito simples, não é uma carga burocrática grande este processo, mas essa entidade tem que assinar uma espécie de acordo em que se compromete a cumprir tudo aquilo que são os requisitos para acolher um estágio. É também necessário que o candidato tenha um orientador desse estágio. Esse orientador de estágio tem que ser membro efetivo da Ordem, com 5 anos ou mais de experiência profissional. Okay? Por isso há estas duas obrigações prévias que têm que ser cumpridas. O estágio é autoproposto. Isto também é uma pergunta que por vezes nos fazem. Se existe uma bolsa, se a Ordem é que indica onde é que faz o estágio. Não. Têm que ser os próprios a procurar o estágio. Isto é igual, quer para pessoas formadas aqui em Portugal, quer para pessoas formadas no Brasil, o processo é igual. Como dica, damos sempre a listagem de entidades com protocolo com ordem. É sempre um bom ponto de partida, porque se as entidades já acolheram estágios no passado, poderão vir a acolher novamente no futuro. Existe uma listagem de todas estas entidades e pode ser um bom ponto de partida para tentar encontrar uma entidade acolhedora. Quanto à questão do orientador, isto também é uma coisa que é importante clarificar. O orientador não tem que trabalhar na instituição, ok? Pode ser um profissional externo à entidade acolhedora, por isso às vezes as pessoas têm medo desta limitação. Obviamente que convém que, se uma pessoa está a orientar uma prática profissional, trabalhe na mesma área de intervenção para a qual está a fazer o estágio. Não faria se calhar muito sentido uma pessoa da área clínica, da área organizacional, não tendo experiência ou competência para trabalhar nessa área, estar a orientar um estágio na área clínica, ok? Quanto à questão da legislação relevante, acima de tudo eu recomendo a consulta dos nossos estatutos, que é a Lei 138/2015, é como se fosse a Constituição, não é, da Ordem. O regulamento de inscrição é o documento essencial, porque lá tem a listagem de toda a documentação, os critérios relativamente ao reconhecimento da formação académica, tudo aquilo que eu acabei de explicar. O regulamento de cotas e taxas, onde se prevê toda a parte relativa a valores. Eu depois, se tiverem essa dúvida, posso descrever os valores todos de um processo com dispensa de estágio ou com realização de estágio. Com dispensa de estágio, se calhar aproveito e digo já, tem os 40 euros do registro e depois tem os 100 euros da inscrição. Isto para quem comprove os 3 anos nos últimos 5. Para quem peça a equiparação, tem os 40 euros do registro, 150 euros do pedido de equiparação, à comissão de estágios, e tem também o valor da cédula profissional, que são 15 euros, e o valor dos 100 euros de inscrição. Para as pessoas que façam o estágio, já têm que pagar 2 semestres de estágio e têm que pagar também na altura do relatório, bem como na produção de cédula. Creio que são 65 euros por semestre e depois são 70 na entrega do relatório, 15 euros da cédula. Pronto, estes são os valores gerais, não é, do processo de registro e inscrição. Estão previstos no regulamento de cotas e taxas, que também estava aqui a falar. O regulamento de estágios tem um enquadramento legal de todo o procedimento dos estágios de acesso à ordem. Eu depois também posso, lá mais à frente, faculto o e-mail, se tiverem dúvidas específicas sobre esse processo, porque eu, como disse, não é do meu departamento, posso falar e esclarecer dentro das minhas possibilidades, mas para questões muito mais específicas, recomendo que enviem e-mail para o endereço que deixo à frente. E o código deontológico, que eu acho que é essencial haver uma consulta do código deontológico, porque há sempre algumas diferenças do código deontológico brasileiro para o português, é um contexto diferente, o contexto profissional também tem as suas diferenças, e recomendo também que façam uma consulta prévia ao código deontológico para ver se há aqui alguma questão que tenham que ter em consideração no âmbito da prática profissional. Quanto a contactos, deixo aqui, para quem se encontra no Brasil, com indicativo, o nosso número de telefone direto. O e-mail geral, podem usar para toda e qualquer questão. Aquele e-mail que falei há pouco, estágios ou pedidos de equiparação, é o e-mail psicólogojunior@ordemdospsicólogos.pt. Alguma questão particular sobre essa área, eu recomendo vivamente que enviem para aqui, é um canal mais direto, se não vai enviar para o info, vamos triar, assim vão diretos à fonte e a colega pode esclarecer de forma muito rápida. Eu gostava também de referir algumas coisas que são importantes. Talvez haja aqui um pouco de tudo,
não só para quem quer inscrever-se na Ordem, como para pessoas que também já possam estar inscritas. Existe um repositório da Ordem, onde se encontram todos os pareceres científicos, pareceres éticos, linhas de orientação para a prática profissional, e nós temos um site que é o repositório OPP, onde podem encontrar toda a documentação de cariz científico ou de apoio à profissão, e acho que é uma ferramenta útil para todos os profissionais e na atualização também daquilo que são as boas práticas recomendadas pela Ordem dos Psicólogos Portugueses. Temos também um site que é muito mais dirigido para o público em geral, que se chama Eu Sinto-me, mas que acho que é um serviço público que também é feito, mas também tem uma área para os profissionais e aborda aqui todas as temáticas sobre a saúde mental, o bem-estar, sobre todas as várias temáticas e problemáticas com que os psicólogos trabalham. Também alertar que a Ordem dos Psicólogos Portugueses tem um sistema de reconhecimento de especialidades, para explicar um bocadinho isto. Para candidatarem-se ao sistema de especialidades, têm que ser membros efetivos da Ordem. Quando entram como membro efetivo, o título profissional é genérico. O que é que eu quero dizer com isto? São considerados psicólogos, ponto, não é? Se quiserem reconhecer-se como especialistas na área da psicologia clínica, na área da sexologia, na área organizacional, têm que candidatar-se ao sistema de reconhecimento de especialidades e ver essa especialidade reconhecida. Mas isto é após terem concluído a inscrição como membro efetivo. Mas só para deixar esta nota que existe este procedimento de reconhecimento de especialidades. Temos também uma bolsa de emprego, dado que esta iniciativa também versa sobre as questões da empregabilidade, também acho que isto é importante. Temos uma bolsa de emprego OPP, onde instituições, empresas podem colocar vagas, não é, em que buscam profissionais de psicologia, que buscam psicólogos para trabalhar. Eu acho que isto também é importante deixar esta nota para todos os que já são psicólogos cá em Portugal ou que venham a ser, que há aqui um meio também de procurar possibilidades de emprego, e acho que isto também é relevante partilhar convosco. E agora, de forma muito simples, tentei ser genérico, mas explicar um bocadinho de tudo. Deixo-me se calhar ao vosso dispor para responder a questões que possam ter. Obrigada, Bruno. Foi foi breve, mas com muita informação, né? Imagino que Sim. devam haver muitas questões, então quem quiser fazer uma questão pode levantar a mão ou colocar no chat e Ellen fazer a sua já, pergunta. Ellen já tem mão levantada, já tem chat também. Eu, de repente, começo pelo chat, que já iniciou antes. Só uma dúvida geral, a gravação vai ser disponibilizada no YouTube posteriormente. Nós precisamos, pelo menos, ver a gravação antes de colocar lá no YouTube, só para deixar claro aqui para todos, tá? Só que passa um alerta que isso não vai ser feito imediatamente. Como a gente tem que colocar alguma edição no vídeo, pode ser que isso demore um pouco. Então, se existem perguntas urgentes que não dá para ser colocada aqui, eu sugiro mesmo entrar em contato com a Ordem pelos contatos que já foram disponibilizados para essas questões. Certo, isso mesmo. Uhum. Janine, por favor, se puder fazer a pergunta. Sim, aqui a Maíra só agradeceu a informação sobre a declaração do imposto de renda, que é válida como experiência profissional, e a Maíra também perguntou se existe algum local ou site que conseguimos acessar as opções de locais para estágio profissional e como conferir se o local está regularizado. Uhum. Tal como referi, quando acederem ao nosso site, tem uma área de estágios profissionais e lá encontram uma listagem das entidades com protocolo. Partimos, obviamente, sempre do princípio que todas as entidades que estão nessa listagem são idóneas e aptas ao acolhimento de estágios. Claro que, obviamente, não há um controlo total, porque a Ordem não tem uma função preventiva de fiscalização, nós não somos uma polícia. Claro que agimos sobre todas as situações que nos chegam a conhecimento, mas não temos ações de fiscalização. Essas questões não nos cabem a entidades como a Entidade Reguladora da Saúde e outras cá em Portugal, mas ao assinarem o protocolo de colaboração, aquele documento que falei, comprometem-se a um conjunto de obrigações, não é? E ao comprometerem-se partimos do princípio que agem de boa fé e vão agir de boa fé. Importa referir, por acaso esqueci-me de uma coisa sobre o estágio profissional e pode ser uma questão que surge. A remuneração, isto é importante. O estágio profissional em Portugal, isto não é uma obrigação da Ordem, é uma obrigação geral, tem de ser remunerado, ou seja, não pode ser num regime de voluntariado ou pro bono, não pode ser feito dessa forma. E a remuneração do estágio profissional tem que ser, no mínimo, equivalente a algo que cá em Portugal chamamos o indexante aos apoios sociais,
que é uma tabela que é publicada anualmente e revista anualmente com a definição desse valor, ok? Por isso, a remuneração mínima necessária para um estágio profissional, não só da Ordem dos Psicólogos Portugueses, mas outras, tem que ser esse valor, que eu, se não estou em erro, este ano está fixada na casa dos 483 euros. Claro que isto depois também obriga aqui a seguros e outras obrigações para o desenvolvimento do estágio profissional, mas isso é importante, ok? Também há a questão do estágio profissional ao abrigo do Instituto de Emprego e Formação Profissional, porque muitas das vezes é a via, porque as instituições não têm, por vezes, meios para poder acolher estágios, e então candidatam-se a verbas do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Muita atenção à conjugação das datas, porque para nós, Ordem, só podem começar o exercício profissional no âmbito do estágio após terem a cédula de membro estagiário, ou seja, após concluírem o processo de inscrição de membro estagiário. Antes disso, não podem desenvolver atos psicológicos, ou seja, atos exclusivos de psicólogos. Até poderiam iniciar o estágio de observação até chegarem à data da cédula, mas exercerem não o poderiam fazer. Por isso, muita atenção a esta questão da conjugação das datas, porque às vezes surge aqui alguns problemas da pressão das entidades para iniciarem o estágio, mas do lado da Ordem ainda não terem as coisas tratadas, ok? Também lembrar uma coisa, quando são membros estagiários, estão habilitados ao exercício profissional estritamente no âmbito do estágio. O que é que eu quero dizer com isto? Podem exercer naquele âmbito específico. Imaginem que estão numa instituição qualquer e lembram-se bem, eu se calhar também poderia dar consultas lá fora paralelamente a isto. Isso não pode ser feito, ok? Muita atenção a isso. Também alertar que é possível fazer um estágio profissional como profissional independente. Para quem não queira estar numa instituição ou tenha dificuldade em encontrar, mas que tenha meios para, tendo atividade aberta na autoridade tributária, como psicólogo, podem iniciar, estabelecem em nome da empresa, não é, próprio, não é, como profissional independente, um protocolo com a Ordem, têm que ter orientador de estágio, mas podem desenvolver o estágio profissional. Eu sinto que isto é importante referir, porque para pessoas que às vezes possam ter dificuldade, mas já trabalhavam no Brasil a título independente e estão habituados a essa dinâmica, podem fazê-lo cá também, ok? Têm é cumprir com esta obrigação de ter atividade profissional como psicólogo aberta na autoridade tributária, com o código 1010. Pronto. Ok. A próxima pergunta é... A Patrícia pergunta se poderia falar sobre o EuroPsi. Ok, sim. O EuroPsi. Às vezes há esta confusão sobre o EuroPsi, porque os membros efetivos da Ordem têm acesso a um diploma europeu, regulado pela EFPA, que é a Federação Europeia, não é, das Associações de Psicologia. O EuroPsi é, na prática, uma chancela, como se fosse um selo de qualidade, se é que me faço entender, é uma garantia. Basicamente estabelece que aquela pessoa teve no mínimo 5 anos de formação académica em psicologia e 12 meses de estágio profissional na área. Isto é um garante de competência e de habilitação académica e competência profissional. Não permite o reconhecimento automático noutro país. Ou seja, imaginem que vocês terminam a vossa candidatura cá em Portugal e acedem ao EuroPsi. Não podem chegar com esse documento e irem para a França e dizer, olhem, eu tenho o EuroPsi e vou-me candidatar aí. Não funciona assim, ok? Podem, no entanto, recordem-se daquilo que eu vos disse da Diretiva Europeia, porque para quem queira, por exemplo, usar Portugal como uma porta de entrada para outros mercados, isso é perfeitamente normal e acontece muitas vezes, podem utilizar a Diretiva Europeia para esse efeito, porque sendo profissionais reconhecidos em Portugal, podem ser reconhecidos noutros países do espaço económico europeu. Faço apenas um alerta. Se os critérios aplicados no país de destino forem superiores aos de Portugal, não basta só isto. A entidade do país de acolhimento pode exigir medidas compensatórias. Imaginando que ao invés de 12 meses de estágio profissional, exigem 24, exigem 2 anos. Dou o exemplo de Malta. Isto acontece em Malta. Chegavam lá e poderiam dizer, olhem, mas se calhar vocês têm que fazer mais tempo. Mas isto é uma questão que é sempre muito particular e tem que ser vista casuisticamente, ok? Cada país tem a sua regulamentação, tem as suas regras, mas a Diretiva Europeia abre portas para imensos países. Se quiserem ir trabalhar para a Espanha, querem ir trabalhar para a Itália, o reconhecimento é praticamente automático, ok? Certo. A Paula, ela agradece a informação, Bruno, e ela pergunta se é possível enviar os slides dessa apresentação. Claro, eu vou fazer uma versão da apresentação que depois posso enviar para a Casa do Brasil e depois a Casa do Brasil pode depois disseminar
Ok. Tá certo, gente. Fazendo nota que isto é uma apresentação muito de enquadramento, não vai a detalhe, depois eventualmente, quando tivermos algum documento mais pormenorizado, também podemos partilhar e até falámos sobre isso no início da reunião. Está em estudo a produção de documentos de apoio que possam eventualmente ser até enviados e distribuídos por várias associações, tal como a Casa do Brasil, e quando isso ocorrer, certamente iremos fazer chegar para ser de mais fácil acesso a toda a comunidade. Tá certo. Eu tenho mais umas 3 perguntas no chat, depois eu já passo para as mãos levantadas para depois voltar para o chat também. Uhum. A Ana Catarina agradece a esclarecedora apresentação. A Débora também agradece a disponibilidade pelo envolvido no evento. E para ser dispensado ela pergunta se dispensada do estágio, com a declaração do orientador, quais são os critérios? Só uma questão, porque eu aí não percebi bem. Ser dispensada do estágio com a declaração do orientador? Eu vou pedir, então, que a Débora, se ela puder... Tem uma colega aqui também que fez uma pergunta parecida, que está mais à frente da minha. Uhum. Trabalhar online, né, só que não necessariamente com a declaração do imposto de renda. Porque no Brasil também nós temos uma regra que tem um teto para declarar imposto de renda. Porém, também tem o acompanhamento do orientador de estágio, né? Como que é possível comprovar para a dispensa do estágio? Se estivermos a falar da orientação como uma relação, por exemplo, de supervisão profissional, mas de alguém que esteja já habilitado e, por exemplo, inscrito no CRP... Exatamente. Ok, então aí pode ser aquela declaração que falei há pouco, em que obviamente o supervisor declara que, imagine, Débora trabalhou como psicóloga em 4 anos de tempo tal a tal, desde que seja dentro daquela janela temporal dos últimos 5 anos, Sim. Identificando, colocando o seu número do CRP para dar credibilidade legal ao documento, não é? Porque senão qualquer pessoa poderia estar a fazer um documento que não era idóneo, máximo de garantia, até se possível, se a pessoa tiver um consultório em papel timbrado da instituição, pronto, o máximo de garantias de segurança, sim, pode ser utilizado. Alerte sempre que a análise é sempre casuística, porque às vezes uma coisa é nós falarmos e outra coisa é depois estarem a apresentar o documento e faltar alguma coisa. Por isso, cumpridos os critérios que eu aqui falei, sim, isso poderia ser uma via para comprovar experiência profissional e ser dispensada da realização de estágio. Tá bem, obrigada, é isso. Uhum. Ok, Bruno, o próximo questionamento do Newton, ele questiona no mestrado numa universidade portuguesa, e se fazendo o mestrado numa universidade portuguesa com estágio, ainda assim tem que se fazer os 2 meses da OPP? Os 2 meses? Fazer os 12 meses pela OPP. Não. Então, se fizer um mestrado cá em Portugal com estágio curricular, bem, estamos aqui se calhar a misturar 2 coisas, porque uma coisa é a habilitação académica e formação académica, outra coisa é a experiência profissional. Na realidade, se fizer um mestrado cá em Portugal, mesmo com estágio curricular incluído, tem na mesma que obter o reconhecimento específico da licenciatura, tem que ter o grau de licenciatura reconhecido, ok? E a experiência profissional tinha na mesma que ser comprovada, os 3 anos nos últimos 5, para ter dispensa. Ou seja, para a dispensa de estágio não seria uma mais-valia, na prática, fazer o mestrado cá em Portugal. Pode ser útil para o reconhecimento da formação académica, porque imaginando que reconhecem só um grau de licenciado com o mestrado em Portugal, essa situação fica resolvida, porque tem os dois graus de estudos, a licenciatura que obteve o reconhecimento do Brasil e o mestrado cá em Portugal. Quanto à parte do reconhecimento da formação, da experiência profissional para dispensa de estágio, não resolve. Com a agravante de, se a pessoa tiver 2 anos a fazer o mestrado cá em Portugal, está a perder 2 anos da janela de 5 anos que falei, ok? Isto é importante. E depois pode não conseguir comprovar a experiência para dispensa de estágio. Não sei se esclareci, se foi claro. Newton, eu não sei se ficou claro para você, se quiser sinalizar. Acho que sim. Ok, eu vou passar para a Ariane Gouveia agora, para ela poder colocar o questionamento dela. Obrigada, prazer, Bruno, prazer, pessoal. Olá, Ariane. Muito bom ouvi-los, agradeço o esclarecimento. A minha pergunta é, quando eu precisar fazer o registro no OPP, eu estou há pouco tempo aqui, né? Estou seguindo o passo a passo para o reconhecimento específico, vim com o meu marido, ele que trabalha aqui. E no Brasil, vai ser até parecido com uma pergunta que tem aí no chat. Eu trabalhei 10 anos em organização.
E sempre tive o meu CRP ativo, né, o meu CIP ativo no Brasil, para caso de programas de estágio na empresa e tudo mais. Quando você falou dessa documentação chamada experiência profissional, né, que declara dos 3 dos últimos 5, né, seria também eu trazer, você deu o exemplo do RH, né, seria eu solicitar para a entidade, para a organização, um pouco do que eu fiz nos últimos 3 anos na empresa, né, trabalhos à frente corporativos, voltado para a psicologia na segurança do trabalho, que foi minha experiência. Então é isso que eu preciso solicitar. Exatamente. Tem que ser bastante claro que são atividades que são exclusivas da psicologia e dos psicólogos, ok? Porque, como disse, a área de recursos humanos tem muita área cinzenta, não é? A área transversal, que muitas pessoas de outras áreas e de ciências sociais também trabalham. Se descrever atividades específicas da psicologia, até se houver lugar à aplicação de alguns instrumentos, de avaliação, pronto. Claramente, esse documento da empresa, se tiver 3 anos nos últimos 5, certamente que será dispensada da realização de estágios se tiver um documento desse género, está bem? Obrigada. Nada. Ok, agora vou passar para a Gabriela Morena também. Obrigada, Janine. Quero agradecer ao Bruno e a Ana Carneiro pela disponibilidade, muito esclarecedora a sessão. Eu tenho, na verdade, 2 perguntas, Bruno. Uma mais ampla sobre uma dúvida se há alguma aproximação da OPP em relação à ordem, ao CFP, né, o Conselho Federal de Psicologia no Brasil, e pergunto isso por uma seguinte questão, né? Existe uma parceria, por exemplo, da Ordem dos Advogados, em que tramita o exercício das pessoas que formaram em direito aqui em Portugal, se formaram no Brasil e estão vivendo aqui em Portugal, muito menos burocrático, muito menos caro. Isso é uma parceria institucional. E a gente tem que convir que há muito mais mudanças de leis entre o país e outro do que no exercício da psicologia. Então, para mim, mostra uma articulação, né, política entre instituições e que favorece bastante e desencarece o processo, desburocratiza o processo para que as pessoas possam exercer a profissão aqui. Então, gostaria de saber se há algum encaminhamento nesse sentido, se há alguma aproximação entre as instituições, é uma primeira questão. E uma segunda, relacionada a outras sociedades, não sei se eu diria sociedades fiscalizadoras, mas outras sociedades, como, por exemplo, Sociedade Portuguesa de Terapia de Família, em que reconhece a formação como especialista em terapia de família, e como ficaria pessoas que estão filiadas às sociedades, exercendo como terapeuta de família, casal e interventor sistêmico, ou seja, estão exercendo psicoterapia, em relação ao reconhecimento do estágio. São essas 2 questões. Obrigada. São 2 questões bastante interessantes e ainda bem que as coloca, Gabriela. A primeira, sobre um possível tratado de reciprocidade, que é disso que falamos, não é? Entre o CFP e a Ordem dos Psicólogos Portugueses. Houve, efetivamente, a assinatura de um memorando de entendimento no passado entre a OPP e o CFP, em que ambas as entidades comprometeram a ter algumas ações que caminhassem para o estabelecimento de um tratado de reciprocidade. A Ordem dos Psicólogos Portugueses fez a sua parte, digamos assim, mas o CFP não cumpriu, de certa forma, com aquilo que tinha sido estabelecido no memorando de entendimento. Isso levou a que houvesse uma denúncia desse acordo, que neste momento não está em vigor, nem há em vigor nenhum tratado de reciprocidade. No entanto, saliento, e acho que o posso fazer, embora não esteja intitulado como elemento, obviamente, da direção da Ordem dos Psicólogos Portugueses, isto é uma questão também de contexto político, por isso compreenda-se. A Ordem dos Psicólogos, creio, obviamente, que tem toda a abertura para o restabelecimento de contactos com o CFP do Brasil, desde que haja um compromisso, não é, de que aquilo que estava acordado no memorando de entendimento seja cumprido antes de avançar-se com próximos passos. Creio que isso é a premissa de base, não é, para voltar a esse tema. Quanto à segunda questão, é uma questão complexa, sabe, porque, como eu referi no início da apresentação, a Ordem dos Psicólogos Portugueses regula a prática profissional de todos aqueles que se intitulam psicólogos e trabalham como psicólogos. Mas existem psicoterapeutas e sociedades de psicoterapia em Portugal. Sociedades essas que aceitam inscrição de pessoas formadas em outras áreas, como medicina, como psiquiatria,
algumas até de enfermeiros que desenvolvem trabalhos na área da saúde mental, e isto faz com que a psicoterapia esteja ali um pouco numa área algo cinzenta, digamos assim. Podendo ser, obviamente, haver inscrição de pessoas que não sejam formadas em psicologia, e isso é natural que assim seja, o que é que acontece? Para ser psicoterapeuta em Portugal, poderia estar inscrita numa dessas sociedades de psicoterapia, ok? E existe até uma listagem no nosso site que identifica todas as sociedades de psicoterapia em Portugal, que a Ordem, não é, de certa forma, tem um protocolo, não é? Até para o reconhecimento de especialidade específica de psicoterapia, porque dentro daquele sistema de especialidades que eu referi, existe a especialidade de psicoterapia, e as pessoas que estejam inscritas numa dessas sociedades tiveram facilidades no reconhecimento dessas especialidades. Agora, indo ao cerne da questão, imagino que estava inscrita numa dessas sociedades de psicoterapia. De certa forma, poderia exercer como psicoterapeuta, mas não se poderia intitular como psicóloga ou exercer como psicóloga, se é que me faço entender. Ok? Poderia só intitular-se como psicoterapeuta através da certificação que lhe foi dada por uma sociedade de psicoterapia portuguesa. Ok? E por isso é que eu digo que é uma área um pouco cinzenta. Se quisesse intitular e trabalhar como psicóloga e usar do nome, do título profissional de psicóloga, aí, sem margem de dúvida alguma, tem que estar inscrita na Ordem dos Psicólogos Portugueses. Okay? Também há uma coisa que eu agora lembrei-me e acho que é pertinente. Foi aprovado recentemente um documento que estabelece aquilo que é considerado o ato psicológico, ou seja, aquilo que são atos exclusivos dos psicólogos cá em Portugal. Eu recomendaria também a consulta deste documento para perceber o que é que, de um ponto de vista legal, é considerado atos exclusivos dos psicólogos em Portugal e que, como tal, devem ser só desempenhados por membros da Ordem. Okay? Não sei se fui claro quanto à questão da psicoterapia, Gabriela. Sim, sim, foi. Eu só adicionaria uma questão relacionada ao estágio. Se para uma pessoa que é formada em psicologia no Brasil e está tentando fazer inscrição na Ordem, já passou pelo processo de reconhecimento específico e agora está fazendo a inscrição na Ordem, se o tempo de exercício como psicoterapeuta, mas com formação em psicologia de família, por exemplo, se é possível ser dispensado do estágio ou não. Claro que sim, porque Okay. A psicoterapia é desenvolvida também por psicólogos. Acontece é que também é desenvolvida por não psicólogos. Sim. Por isso, certamente, a atividade com formação de base na psicologia, com a formação para tal, sim, é aceito como experiência profissional para dispensa de estágio, sim, certamente Perfeito. Que sim. Obrigada, Bruno. Obrigada. Nada. Obrigada, Bruno. Eu também posso pedir se a Ana ou se você depois puderem disponibilizar, eu sei que está no site esse documento que a gente possa ver dos atos psicológicos. Do ato psicológico, claro que sim. Isso, que eu acho, essa é uma questão que a Gabriela colocou para a gente, que é muito recorrente dentro da associação, por exemplo. Okay. Então, se puderem nos encaminhar, eu agradeço. Eu vou continuar aqui no chat das perguntas, depois volto para as pessoas levantadas para tentar seguir de forma ética quem colocou as perguntas primeiro. A Maria Eduarda, ela já perguntou, mas a Ana já responde, eu vou trazer a resposta da Ana também, caso que você queira complementar com alguma coisa, Bruno, você fala. Então, a Maria Eduarda pergunta, no Brasil sou especialista em psicologia hospitalar, porém, ao ir para Portugal, irei fazer transição de carreira para a área organizacional. Preciso ser especialista pela OPP para atuar nessa área? No caso, a Ana responde que o processo de especialidades é facultativo, sendo sujeito à candidatura apenas após ser membro efetivo. Ok, existe aqui um ponto que é importante e ele está previsto no Código Deontológico, que é o princípio da competência. E porquê é que eu abordo isto? Como eu referi há pouco, quando a pessoa se inscreve na Ordem dos Psicólogos, é-lhe atribuído o título profissional de psicólogo, genérico, não é? No chapéu de chuva largo. O que o Código Deontológico diz é que deve ser cumprido sempre o princípio da competência, ou seja, uma pessoa que desenvolve uma atividade, imaginem que eu era formado na área clínica, mas fiz pós-graduações noutra área, tive experiências profissionais que fui desenvolvendo em que abordei outra área, tive supervisão com pessoas de outra área e fui adquirindo competência através de formação, de cursos que fui fazendo, pós-graduações, noutra área. Se a pessoa tiver competência técnica, não é, adquirida através da sua formação para desenvolver atividade noutra área que não a área de base da faculdade, da universidade académica, pode fazê-lo.
Isto é uma análise que também obedece ao princípio da autonomia, ou seja, cada profissional tem que fazer uma autoanálise das suas competências e entender se tem o que é necessário para desenvolver atividades noutra área. E daí o princípio da competência, ou seja, não é taxativamente um ponto em que nós dizemos eu formei-me em área clínica, só poderei trabalhar em área clínica, ou então tenho que ir fazer outra licenciatura ou mestrado, licenciatura não, mas cá em Portugal seria só um mestrado, porque a licenciatura é sempre genérica, um mestrado noutra área para poder trabalhar, não é bem assim, mas, obviamente, cada profissional tem que ter essa consciência de que se tem competência ou não para desenvolver o trabalho também nessa área, e isso parte também da sua autonomia enquanto profissional, de fazer esta autoanálise. Agora, poder trabalhar noutra área, imaginando, quer ir para a área organizacional, pode fazê-lo, se respeitar o princípio da competência, que referi há pouco. Ou seja, tem que ter formação, tem que ganhar capacidade para cumprir com o princípio da competência. Intitular-se como psicóloga especialista em Portugal, para alguém se tratar, intitular como psicólogo especialista, tem que ter a especialidade. Por isso é que falei há pouco do sistema de reconhecimento de especialidades. Qualquer pessoa pode intitular-se psicólogo, para se intitular especialista em psicologia clínica, tem que ter a especialidade de psicologia clínica. E para se candidatar a isso tem que ser membro efetivo da ordem e, posteriormente, candidatar-se a esta especialidade. Convém fazer esta clarificação, porque uma coisa é a nossa formação à competência. E podemos dizer, eu sou formado eu tenho a formação em psicologia clínica. Dizer, eu sou especialista em psicologia clínica, só com a especialidade da ordem, se é que me faço entender. Ok, obrigada, Bruno. Aqui é só um comentário da Neia Castro, que ela disse que fez todo o processo explicado por você e conseguiu o registro como membro efetivo da OPP em junho do ano passado, mas, entretanto, está com dificuldade de encontrar um emprego na área. Ok. A Karina, ela coloca: boa tarde, Bruno, gostaria de agradecer sua disponibilidade de esclarecimentos. Aproveito para tirar uma dúvida referente à declaração de comprovativo de experiência profissional. Trabalho na clínica, atendendo apenas online desde 2020 até atualmente, mas sem vínculos com qualquer instituição ou empresa. Atendo de forma autônoma. Dessa forma, posso solicitar uma declaração da minha supervisora clínica para comprovar a experiência profissional durante esse período. Obrigado pela atenção e boa tarde a todos. Sim, tendo obviamente aquelas salvaguardas que falei, não é? Tentar o máximo da segurança e credibilidade do documento, identificação do CRP, da profissional que atesta a supervisão da prática profissional, pronto, o máximo possível de credibilidade e de unidade que possa ser dado ao documento, porque lamentavelmente também já recebemos às vezes alguns documentos que nos parecem às vezes truncados, não é? Partimos sempre de um princípio de boa fé, mas às vezes surgem nos documentos que percebemos claramente que foram editados e que não conferem com a verdade. É realmente uma exceção muito, muito, muito mínima das pessoas, e partimos sempre do princípio da boa-fé com todas as pessoas que nos contactam, mas tudo o que previamente possa abonar à credibilidade do documento facilita no processo. Tendo essa salvaguarda, sim, poderá usar esse mecanismo. Bom, vou então ler a próxima pergunta. Em relação à equiparação do estágio profissional realizado no exterior ao ano profissional júnior, existe alguma obrigatoriedade de janela temporal em que este tenha sido realizado para garantir os critérios necessários para inscrição na UPP? Efetivamente, o regulamento de estágios não estabelece aqui uma janela temporal, ou seja, só pode ser nos últimos X anos, não é? Obviamente que preferencialmente com o mais recente melhor, não é? Mas uma vez que a legislação a este nível é omissa, não existe aqui uma janela temporal mínima, pelo menos daquilo que eu tenho conhecimento. De qualquer das formas, ressalvo, porque não quero estar mesmo a incorrer em induzir em erro, como é uma questão muito específica de uma área que não é a minha especialidade, porque eu não trabalho com esse departamento, eu preferia que essa dúvida pudesse ser colocada através do e-mail que eu disponibilizei há pouco nos contactos, por favor, porque acho que é mais clarificador do que depois eventualmente eu poder estar a dar alguma informação que não seja mais correta, por favor. Bom, a Neia faz outra observação, que na maioria das vezes ela preenche os pré-requisitos e mesmo assim não consegue ser chamada nem para entrevista. Quanto à questão de emprego ou de estágio profissional, se for de emprego, realmente, embora eu possa partilhar convosco que, por exemplo, a pandemia, uma situação
dramática em muitos aspectos, mas trouxe uma maior consciência para a saúde mental e para a importância da saúde mental cá em Portugal. O facto de termos ficado fechados em casa, digamos assim, trouxe à luz do dia um conjunto de questões que não eram dadas como tão importantes pela sociedade, e agora sim, toda a gente percebe de forma muito clara a importância da saúde mental e a importância da psicologia e dos psicólogos para o bem-estar da sociedade, não é? E o contributo que os psicólogos podem dar. Na minha percepção, e através dos dados que eu tenho da suspensão da inscrição, porque os membros, quando não se encontram a exercer, podem suspender, o número de pessoas que solicitam a suspensão tem vindo a diminuir com o passar dos anos, ok? E o número de pessoas que levantam essa suspensão também tem aumentado, o que me dá a entender que o contexto geral, não é, da profissão tem estado mais positivo. De qualquer das formas, há desafios e também algumas diferenças geográficas no país quanto àquilo que é a oferta de emprego. Eu também recomendava, se ainda não foi, a dar uma vista de olhos à nossa bolsa de emprego, porque pode ser que surja lá alguma coisa, não é? Aquilo na prática é um canal que estabelece, não é, ofertas e procura, e por aí pode ser que encontre algo. Também é algo que às vezes eu refiro, também o aproveitamento de alguns nichos, porque a comunidade brasileira é das maiores em Portugal e na área, por exemplo, da área metropolitana de Lisboa é bastante significativa e está muito integrada também já na nossa sociedade, mas há ainda assim certos fatores culturais que um psicólogo criado em Portugal, nascido em Portugal, às vezes não tem, e é natural, não é? Porque há todo o background histórico, cultural, das raízes de cada um de nós, até às vezes da própria língua, que podem dificultar um processo na relação terapêutica com uma pessoa ou noutro contexto. E aproveitar esse nicho no trabalho junto da comunidade brasileira também é algo que às vezes pode ser feito, mesmo até através de trabalho independente, e pode ser algo a ser explorado. Mas de qualquer das formas, a questão da bolsa de emprego eu creio que é um ponto de partida. Não prometo que resolva, mas pelo menos é mais uma hipótese de busca de apoio na busca de emprego. Eu vou ler a questão do Fábio e depois já passo a palavra para a Jade, que está com a mão levantada. O Fábio pede desculpa porque entrou atrasado, mas coloca a dúvida que ele gostaria de saber se pode atender online pacientes que já temos no Brasil, que já tem no Brasil. Ok. Essa é uma questão também que por vezes surge, porque existem alguns entendimentos legais, e baseados também naquilo que, não vou entrar em grandes detalhes, mas são tratados europeus, que determinam que o local do prestador de serviço é o que é relevante para a relação profissional, ou seja, a pessoa está cá em Portugal e está a trabalhar online para o Brasil. De certa forma, esse entendimento daria a entender que a pessoa teria que estar inscrita na Ordem dos Psicólogos Portugueses para exercer. Mas se a pessoa estiver numa situação transitória, numa prestação de serviço ocasional, pode haver aqui margem para isso. Agora, se a pessoa se quiser estabelecer em Portugal definitivamente e continuar a prestar consultas online, aí já teria que provavelmente estar inscrito na ordem para poder continuar essa relação, está bem? Porque existe aqui a figura jurídica da prestação de serviços temporária, pelo menos para aquilo que são os cidadãos do espaço económico europeu, mas não há muita margem às vezes para isto, está bem? Jade, se quiser colocar sua pergunta. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, Jade. Eu fiquei com uma dúvida porque você falou que você não pode começar a trabalhar no estágio profissional antes de ter todas as coisas resolvidas no processo da OPP. Eu acho que eu entendi isso. É isso então, mesmo. eu queria entender exatamente qual deve ser a ordem de coisas que eu devo fazer, porque eu estudei tanto a licenciatura quanto o mestrado em Portugal. E eu me formo em setembro. E aí eu tenho que procurar meu estágio profissional, no caso. E aí eu gostaria de saber, eu devo primeiro iniciar minha inscrição na OPP, depois procurar estágio e depois... Não. É que, entendeu? Eu fiquei um pouco confusa. Não porque existe aqui alguma precedência, porque como eu referi antes, para se poder registar na ordem, para quem tenha que fazer o estágio profissional de acesso ao ano profissional júnior, vai ter que preencher algo que é chamado projeto de estágio. Exato. E esse projeto de estágio já tem que ter uma noção das atividades que vai desenvolver na entidade, tem que também já a entidade ter protocolo de colaboração com a ordem e tem também que ter orientador já definido.
Ou seja, Ok. há um trabalho prévio que tem de fazer de encontrar uma entidade que acolha o estágio, antes até de se registar. E encontrar o orientador também. Porquê? Porque o orientador tem que já ter selecionado na sua área pessoal, a área do site da Ordem, a opção de que está disponível para orientar estágios. Se já orientou estágios no passado, esta pessoa, essa opção já não vai ter que ser feita. Se a pessoa ainda nunca orientou estágios, tem que ir à sua área pessoal, o orientador, ok? E colocar-se como disponível para acolher estágios. Porque quando a JAD se for registar no site, quando for depois para preencher o projeto de estágio, já vai ter que selecionar o orientador da listagem de orientadores disponíveis. E se o seu orientador ainda não se tiver dado como disponível, não vai estar na lista. A mesma coisa para a entidade acolhedora. A entidade acolhedora já tem que ter protocolo de colaboração com a Ordem, aquele tal contrato. E esse contrato da instituição, ok? O protocolo de colaboração só tem de ser feito uma vez entre a instituição e a Ordem. Se essa instituição continuar a acolher estágios, não tem que fazer um novo protocolo para a Jade, outro protocolo para o João, outro protocolo para a Inês. Não. O protocolo da instituição é só um. Mas ele já tem que estar estabelecido, porque também quando a Jade se registar, quando escolher a entidade acolhedora para o projeto de estágio, ela já tem que constar lá da lista. Por isso, primeiro tem que tratar desta parte. Quando tiver essa parte, orientador já estabelecido, entidade definida e protocolo de colaboração entre a entidade e a Ordem estabelecido, aí sim, já faz o registro no site, submete a documentação, preenche o projeto de estágio e avança com tudo. Pode começar a exercer na instituição, pelo menos aquilo que são os atos psicológicos, que referi há pouco, porque até podia estar no estágio de observação, desde que não tenha nenhuma ação como psicóloga direta, só mérito de observação, poderia fazer isso, mas só pode começar a exercer na prática a partir do momento em que tenha o número de cédula. Ou seja, quando termina a inscrição e recebe um e-mail da nossa parte a dizer já tem número de cédula do membro estagiário, porque só a partir desse momento é que pode começar a exercer, está bem? Mesmo no âmbito do estágio. Não sei se foi claro. Sim, foi sim, muito obrigada. Eu acho que eu tinha a impressão de que se a gente conseguisse um estágio, a gente tinha que começar imediatamente. Mas as instituições, elas costumam saber que tem esse tempo de espera e normalmente eles são compreensivos sobre isso, né? Sim, depende, vamos ser diretos e francos, não é? As entidades querem ter um psicólogo e querem ir para ontem, não é? Querem começar a trabalhar logo e às vezes as instituições pressionam para isso, não é? Então nós vamos acolher o estágio e agora a Jade não pode começar já a trabalhar, então mas se já está cá, porque é que não pode fazer? Só que a regra diz que a Jade tem autorização para o exercício profissional no contexto do estágio a partir do momento em que tem cédula. Se começasse a fazê-lo antes, na prática não seria regular, percebe? Eu sei que existe às vezes pressão das entidades para que isso aconteça, muito em particular naquelas que têm financiamento do Instituto de Emprego e Formação Profissional, porque também desse lado há regras a cumprir e prazos estabelecidos, não é? E às vezes a conjugação dos dois prazos traz aqui alguma pressão para os candidatos. Mas se a Jade conseguir fazer as coisas como manda a lei, não é? Como se diz, é obviamente aquilo que se pretende. Não quer dizer, contudo, que, imagine, se a entidade for compreensiva e a JAD se por exemplo tiver o orientador na própria instituição, poder acompanhar as atividades com o orientador de estágio, em estágio de observação, e poder fazê-lo nesse contexto, perfeito, porque não está a quebrar nada. Quando tem o número de cédula, a partir daí sim. Mas pronto, temos estas condicionantes, sim. Ok, muito obrigada. Nada, Jade, foi um gosto. Vou dar continuidade ao chat. A Dava pergunta se a informação da declaração do supervisor pode nos vir por escrito. Não sei se entendi bem. Não vem num corpo de e-mail, ok? Essa parte, não nos enviem e-mails dos supervisores a dizer eu supervisionei, convém ser um documento com alguma formalidade, uma declaração, ok? Algo que ateste e venha assinado em mão, alguma coisa que possa ter aqui algum grau de credibilidade. Por isso, apela... Bruna, o que eu pergunto é se existe um modelo, se tem aí um modelo a ser nos enviado, para que não fique fazendo e refazendo, para que tenha uma coisa assim já, tipo... Já entendi.
É isso. Não temos uma minuta, nós não temos uma minuta para isso, ou um proforma, mas na prática é um documento muito simples, eu enquanto pessoa tal, com o número de identificação tal, a cédula do CRP, carteira profissional do CRP tal, declaro que supervisionei a prática clínica ou outra, o que for o contexto. Outra pergunta que eu quero aproveitar, então, dentro disso. O supervisor, ele pode ser brasileiro, já que é o CRP. E me diz uma coisa, por exemplo, eu estou aqui há 3 anos, o meu supervisor continuou me supervisionando, já não vai dar certo, porque você disse que eu teria que estar também na ordem dos portugueses. Então, eu tenho que considerar a supervisão dele até o dia que eu cheguei. Porque partimos do princípio que a Dalva, estando em Portugal, teria que estar inscrita na ordem para exercer. Exatamente, porque você nos deu essa informação que poderia ser brasileiro, mas depois também nos deu a informação que, estando aqui, eu tenho que estar dentro da ordem dos portugueses, ou seja, já não cabe, a não ser, tipo, salvo erro, da data que eu entrei para trás. Pois, porque se a Dalva está em Portugal, não é? E para todos os efeitos, para estar a exercer psicologia, deveria estar inscrita na ordem. Porque nós tivemos 2 anos de pandemia e é óbvio que com a vinda da gente para cá e a gente continuou atendendo os nossos clientes, coisa e tal, isso não foi, não teve uma norma, teve uma adaptação, assim, cada um deu o seu jeito, né? Então, assim, é por isso que eu pergunto, porque se considerar esses 2 anos de pandemia, a gente está aqui com 1 ano e meio sem pandemia, não mais que isso. Dalva, a sugestão que eu posso dar é que tente regularizar a sua situação o mais rapidamente possível, para o cumprimento daquilo que é a regulamentação. Respondendo diretamente à sua questão, pelo aquilo que já enfoquei, essa experiência não poderia ser validada porque a Dalva já estaria cá em Portugal, não é? Exatamente. No tempo que esteve no Brasil, aí sim há uma via, a partir do momento em que está cá em Portugal, tem que estar inscrita na ordem para o exercício profissional, tá bem? Compreendo que no âmbito da pandemia o mundo teve uma situação de exceção, não é? Mas que convém, que na tua opinião, o melhor é que deixe estar, não coloque o tempo da pandemia, fique até onde a entrada mesmo, porque é mais seguro. Certamente. Tá bem, certamente. tá bem, é isso que eu queria saber. Obrigada, Bruno. Nada. Bom, vou continue, Ellen. Sim. Eu só vou colocar aqui uma questão para a Neia, então, antes de você continuar, porque eu vi que ela fala de novo sobre a questão da empregabilidade, né? Nós temos um gabinete de apoio ao emprego, né, na Casa do Brasil de Lisboa, como nós havíamos mencionado no início da sessão. A técnica está aqui, a Patrícia Brederode, que é uma querida muito competente. Se a Patrícia puder depois mandar o endereço do nosso gabinete, talvez seja de mais valia para a Neia, às vezes mesmo olhar mesmo o currículo dela, porque ela diz que tem um currículo muito vasto, que talvez isso possa ser um impedimento, sabe? Às vezes tem essas questões da empregabilidade que nos escapam, né? Bom, Janine, se você puder dar continuidade, eu agradeço. Sim, eu peço daí, também pedir para a Bred, então, colocar ali no chat o endereço do e-mail dela, que daí assim a Neia e quem mais tiver interesse em procurar o gabinete para conversar com a Patrícia. Aqui tem uma pergunta da Gabriela Maldonado, mas que já foi respondida por você antes numa outra pergunta, que é sobre os membros efetivos da ordem podem atender online pacientes que estão fora de Portugal? Na verdade, a pergunta tinha sido o contrário, né? Tinha sido do Brasil, que atendia no Brasil, mas agora membros efetivos da ordem que se pode atender fora de Portugal. Sim, para nós não quebra nada da nossa regulamentação. Convém saber, no Brasil também não creio que vá ter grande influência nesse sentido, porque para nós o que é relevante é estar cá em Portugal o profissional que presta o serviço. Por isso, se presta online para outros países, para nós não tem qualquer tipo de problema, está bem? Desculpa, eu preciso só fazer uma ressalva em relação a isso que a colega acabou de falar. Na Ordem dos Psicólogos do Brasil, no CRP, tem sim uma ressalva para quem está fora, não por um período, né, determinado, mas para quem está a estudar, pode estar exercendo a profissão fora do território nacional. Existe essa possibilidade. Ok. Aí não poderei falar, porque é da esfera da autonomia do CRP e do CFP,
Mas para Sim, nós... mas a minha pergunta é em relação a isso, se cabe para trazer isso, a pessoa comprovando que ela está fora, estudando em Portugal, atendendo os pacientes brasileiros, porque isso tem como comprovar na Ordem dos Psicólogos do Brasil, né, que isso é legal, nesse sentido. O estudante que está fora, ele pode continuar a atender os pacientes dele do Brasil com essa condição. Mas aí entra na esfera da autonomia da legislação portuguesa, e o que diz a legislação portuguesa é que quem regula a profissão da psicologia em Portugal é a Ordem dos Psicólogos Portugueses. Embora o CFP até possa autorizar que isso aconteça, depende do enquadramento legal do país onde se encontra, se isso é possível ou não. Não sendo isso possível, embora o CFP e o CRP até o possam autorizar, se isso vai contra ou choca o nosso enquadramento jurídico cá em Portugal, prevalece o nosso porque a pessoa está cá. Não é? Okay. Se a pessoa estivesse noutro sítio, já não teríamos nada a ver com isso. Estando em território português, prevalece o nosso enquadramento jurídico, está bem? Sim. Ok, agora nós temos uma pergunta da Laís, ela agradece as informações, Bruno, e ela gostava de saber se o estágio de pós-graduação feito no Brasil também vale como experiência profissional. É assim, daquilo que é a experiência para candidatos com formação em Portugal, tudo aquilo que é experiência profissional para obtenção de um grau académico não é geralmente considerado para experiência profissional, para dispensa de realização de estágio profissional, ok? Se falamos aqui de uma experiência profissional para obtenção de um grau académico, geralmente não é considerado, porque para nós é considerado como se fosse um estágio curricular, digamos assim. Tá bem? Não sei se foi claro. Obrigada. Tem a pergunta também da Maria Santos, que também já foi respondida pela Ana, mas só vou colocar para todos saberem, se nós já temos inscrição no CRP, há mais de 3 anos, já serve como comprovação de experiência, e a Ana respondeu que não, porque não comprova que exerceu, apenas que estava habilitada para exercer. Exatamente. E é isso mesmo. A mesma coisa acontece às vezes com candidatos cá de Portugal, e por formação cá em Portugal, em que... porque houve um enquadramento jurídico que também permitiu a dispensa de realização de estágio no passado, porque a Ordem só surgiu desde 2008 e havia muita gente a trabalhar antes dessa data, então tivemos uma janela temporal para as pessoas poderem ser dispensadas de estágio apresentando experiência profissional. Para as pessoas que se formam em Portugal, essa janela temporal fechou, ok? Já não é possível para as pessoas que tenham formação em Portugal poder aproveitar isso. Existe, no entanto, este enquadramento legal para pessoas que venham de outros países e com formação noutros países. Mas eu queria dizer com isto o quê? Às vezes as pessoas ficam muito indignadas porque nos mandavam um papel da autoridade tributária portuguesa a dizer, está a ver, eu tenho atividade aberta. Mas o papel de atividade aberta ou o papel de inscrição numa entidade reguladora não quer dizer por si só que a pessoa trabalhou. A pessoa até podia ter tido a inscrição ou pode ter atividade aberta na autoridade tributária, não é? Nas finanças, e não dar uma consulta, não prestar nenhum tipo de serviço na área da psicologia. Por isso por si só não prova nada. Nós precisamos mesmo de saber que a pessoa trabalhou, que exerceu. Por isso, a inscrição da CRP por si só não. Abertura de atividade por si só também não, até porque no caso da autoridade tributária portuguesa, a autoridade tributária não pergunta à pessoa se está habilitada ao exercício. O que é que eu quero dizer com isto? Qualquer pessoa pode abrir atividade na autoridade tributária como psicólogo, mesmo que não esteja inscrito, porque a autoridade tributária não fiscaliza se a pessoa está habilitada, se está inscrita na ordem ou não. Na prática, até uma pessoa que se calhar não tem formação em psicologia poderia abrir atividade, o que quer dizer que isso por si só não diz nada, não é? Tudo bem, é emitido por uma entidade do Estado português, mas como não tutela a regulação do exercício profissional, abrir uma atividade não quer dizer nada por si só, está bem? A Erenice, que ela coloca só uma observação, na verdade não chega a ser uma pergunta, ela dá boa tarde e falou que já esteve pessoalmente com você na UPP buscando informações e recebeu todas as informações que foram compartilhadas aqui. Ela fez uma busca na lista das instituições do site e percebeu que muitas já não estavam mais ligadas ao UPP. E ela disse que acha difícil haver um outro caminho que não seja atuar como profissional independente. Também tentou um caminho, veio a centro de emprego, mas não conseguiu avançar nada no nível do ano profissional também na ordem. É assim, a partir do momento em que as entidades estabelecem protocolo de colaboração, caso não queiram manter essa relação, têm que denunciar o contrato.
Até pode ter havido instituições que ela contactou e as instituições dizerem, mas nós já não vamos receber estágios de ninguém, ou não queremos, mas se não denunciarem o protocolo de colaboração, ele permanece ativo e fica ativo na nossa listagem, e isso pode acontecer. Por isso, se alguma vez entrarem em contacto com alguma entidade destas, se calhar, e se isso for oportuno, poder alertar para esse facto que ainda constam na listagem de entidades com protocolo, porque nós mantemos o protocolo em aberto, porque não sabemos à partida se a entidade quer acolher ou não. Acontece por vezes entidades só estabelecerem protocolo para regularizar a situação de uma pessoa em particular e depois já não terem interesse para acolher outros estágios. Sim, conheço que isso por vezes acontece. Quanto à questão do Instituto de Emprego e Formação Profissional, também às vezes pode haver aqui algumas dificuldades. De qualquer das formas, o que eu talvez recomendaria era o envio de um e-mail para o psicólogo júnior e tentar ver de que forma é que podem auxiliar nesse processo, se possível auxiliar nesse processo. Como eu digo, a parte do estágio profissional, do ano profissional júnior, não sendo da minha esfera de responsabilidade dentro da instituição, não é a área em que eu estou mais preparado para dar informações e conselhos, está bem? Obrigada, Bruno. Aqui só para avisar a todos que a Ana já colocou lá o link que ela fala sobre o acto psicológico e também okay. colocou o link da Bolsa de Emprego para que possam acessar. Deixa eu ver... Ellen, você sabe qual que é a próxima pergunta? Porque outras são comentários entre as pessoas. Deixa eu ver, da Penélope, eu acho que é isso. Aqui, as pessoas estão falando de Estricina. Isso. Tá, então é da Penélope. A Penélope até estava com a mão levantada, não sei se prefere colocar a pergunta diretamente ou não. Acho que não. Então tá. Boa tarde, minha pergunta é simples e objetiva. Recebi minha residência... Não, pode fazer a pergunta através do chat. Obrigada. De nada. Recebi minha residência permanente, tenho minha declaração concedida pelo Centro NARIC, de reconhecimento de título de psicólogo e bacharel em psicologia. Ainda assim, é necessário o reconhecimento acadêmico? Outra questão é sobre o reconhecimento de proficiência em outros idiomas. Tenho proficiência em inglês e espanhol e gostaria de saber se a UPP reconhece esses documentos a título de certificação para atendimento psicológico em outros idiomas. Ok. Nós não temos... respondendo à primeira questão, porque também não foi claro para mim, tem o reconhecimento do NARIC, ou seja, não foi emitido, foi um reconhecimento automático, então, só para tentar perceber, é que é provável, porque geralmente os reconhecimentos específicos têm de ser emitidos por uma instituição de ensino superior portuguesa e não diretamente pela Direção-Geral de Ensino Superior e pelo NARIC, não é? Que é o Departamento do Reconhecimento. É só para perceber, porque tal como eu referi na apresentação, para efeitos de inscrição na ordem, tem de ser reconhecimento específico. Porque é o processo que faz a equivalência e comparação entre o programa académico, não é, e as disciplinas, e perceber se eles são equivalentes ao programa ministrado em Portugal, e dessa forma ser totalmente equiparável entre os cursos, ou seja, era quase como dizer a pessoa, é como se tivesse feito este curso que existe em Portugal, e o reconhecimento automático não prevê isso na essência. E fica aqui esta minha dúvida porque não percebi se é um reconhecimento automático, porque se for tem que ser um reconhecimento específico. Quanto à questão do exercício profissional noutros idiomas, a ordem não certifica isso, ou seja, nós temos um site de georreferenciação para quem é já membro da ordem, onde as pessoas podem ficar georreferenciadas e dessa forma poderem ser contactadas por pessoas interessadas em obter serviços por parte de cada profissional, mas essa plataforma não identifica, por exemplo, que a pessoa faz atendimento em língua gestual, ou em inglês, ou em espanhol, ou outros idiomas. No entanto, existe o site creio que é da EFPA, não é, Ana? Eu creio que existe um site, não sei se do Europsi ou da EFPA, onde a pessoa pode indicar que presta atendimentos noutros idiomas. Mas nós, ordem, não fazemos essa certificação, digamos assim. Mas existe um site, creio que é da EFPA ou do Europsi, já não me recordo, não é nosso da ordem, onde a pessoa pode indicar que a língua materna é o português, mas que também presta atendimentos em inglês, em espanhol ou qualquer outro idioma que saiba. E a partir desse momento, quem pesquise nesse motor de busca pode filtrar as opções e chegar ao seu encontro se for o caso. Por vezes até nós nos corremos disso quando nos pedem ajuda. Eu venho do país Y e o meu filho precisa de acompanhamento psicológico e precisava de alguém que fosse nativo na língua X. Então nós vamos lá
e procuramos, mas de momento ainda não temos essa ferramenta disponível. Tá bem? Obrigada, Bruno, pela resposta. Só queria colocar aqui que a declaração ela foi sim automática através do Eric Narik, né? Eu fiz através do site, paguei uma taxa lá, que eu acho que foi, se eu não me engano, foi 17 euros. Pois, então certamente. Enviei o meu diploma e eles automaticamente me enviaram a declaração como sendo reconhecido como formação reconhecida, né? No caso, pela DGS. Certo. E pronto. E obrigada pelo esclarecimento. Se for possível você disponibilizar o site, não sei, a forma como a gente pode ficar. Mas também, enfim, vou ter que fazer ainda o trâmite de credenciamento à Ordem dos Psicólogos para poder proceder com os atendimentos, com certeza. Mas foi muito, muito gratificante e muito esclarecedor. Muito obrigada. Obrigado, Penélope. E desejo-lhe boa sorte também no processo de candidatura e que em breve já possa ser nosso membro, tá bem? Obrigada, com licença, até logo. Bom, vou colocar a próxima colocação, que é da Neia, com relação à situação dela de empregabilidade, mas a Ana já prontamente colocou aqui o site da Bolsa de Empregos, e mais abaixo também a Patrícia colocou o contato do Gabinete de Apoio ao Emprego também para auxiliá-la nesse processo. A Ana Paula Machado, ela sugere que os organizadores do evento liberem o link de gravação para quem está aqui assistindo, pois as informações passadas são complexas, metódicas importantes, e muitos de nós estamos em horário de trabalho, não conseguem acompanhar desde o início, seria muito esclarecedor. Ana Paula, eu vou rever essa situação, e se for possível enviar o link, eu envio, né, por e-mail. No caso, também tem a apresentação do Bruno, né, Bruno? Então, mais tarde nós vamos encaminhar, se for possível, nós enviamos, sim. E também deixar, desculpa, só relembrar, talvez tenham pessoas que chegaram mais atrasadas e não tenham escutado a informação que a gente disse inicialmente, que nós vamos disponibilizar posteriormente no YouTube, né? Então, para quem chegou mais tarde e não ouviu essa informação, é só para deixar isso sinalizado também. Obrigada, Janine. Eu também, de algumas das coisas que eu referi, em particular do repositório, porque tem documentos que são científicos e pareceres e importantes, também podem ser úteis essa partilha. Eu se calhar vou pedir à minha colega Ana Carneiro que também partilhe o site do repositório que falei há pouco, bem como o site do Síntoma, que é o mais dirigido à população em geral, que também acho que é interessante poder partilhar convosco esse site, esse conteúdo, e obviamente também tem lá informações que possam ser úteis. Também não falei há pouco, isto é mais para quem seja membro da OPP, quem se candidate, vá, porque tem formação para vários públicos, desde membros estagiários, membros efetivos, pessoas que querem novamente voltar a entrar em contacto com a psicologia, que é a nossa plataforma da formação, não é? O desenvolvimento do nosso departamento de desenvolvimento profissional contínuo, que tem muita formação, isto para candidatos, para candidatos e membros da Ordem, poderem dar uma vista de olhos, porque existe lá formação, alguma dela gratuita, outra a preços muito acessíveis, que poderá também ser do interesse de todos os participantes, se quiserem dar uma vista de olhos também à nossa plataforma de formação. A Ana também poderá partilhar também esse link para quem queira dar uma vista de olhos. Estamos chegando ao fim da nossa sessão, né? Já talvez ultrapassemos um pouquinho, Bruno, só percebo que no chat algumas perguntas já foram respondidas pela Ana, então eu penso que a gente pode passar essas perguntas, a não ser que achem que é relevante ler. Deixa-me só consultar. Porque realmente já tem algumas perguntas que estão avançadas na conversa aqui. Sim, que o tempo médio de candidatura, se tiverem a documentação toda reunida, tudo tratado, é relativamente rápido, salvo quando há aqui alguma questão, por exemplo, não ser o reconhecimento específico, falei há pouco, a documentação comprovativa de experiência profissional não prefaz os 3 anos necessários, às vezes também acontece, aí pode haver aqui um certo ping-pong de e-mails, não é? Até termos a informação toda. Mas se a informação estiver toda recolhida, tudo tratado, a documentação toda certinha, o processo é rápido. Ou seja, desde o momento em que temos o registro feito, documentação entregue, taxas pagas, numa altura boa, até pode ser na mesma semana em que a pessoa entregue já ter o processo finalizado, senão no máximo até um mês. Ok?
Para situações em que falta nada, sabe, situações em que falta alguma documentação, aí sim já pode ser mais prolongado, mas é porque há necessidade de obter mais documentos ou informação, tá bem? Bom, tem aqui a pergunta da Thaís. Uma é: podemos começar o estágio no último ano de mestrado de psicologia ou precisamos esperar tudo ser feito? E são duas questões, e a segunda questão é: a minha entidade empregadora atual pode ser a pessoa que recebe o estágio? A entidade é parceira da ordem. Ok, são duas perguntas e são... A primeira pergunta, se esse estágio, se estamos a falar de estágio de acesso à ordem, não, porque a pessoa, para todos os efeitos, ainda não concluiu a formação académica mínima e obrigatória para sequer se candidatar à ordem. Pode desenvolver o seu estágio curricular em contexto académico, isto nada tem que ver com a Ordem dos Psicólogos Portugueses, é o contexto de formação académica, ok? Estágio de acesso à ordem, sem ter completado a formação académica, não pode ser. Primeiro tem que acabar a formação académica e só depois é que pode trabalhar como candidatar-se ao estágio, ok? Quanto à entidade empregadora, eu depreendo que neste momento não está a trabalhar como psicóloga, porque para isso precisava de estar inscrita na ordem, por isso, se neste momento não está a trabalhar como psicóloga lá, mas no futuro a entidade está receptiva a que possa trabalhar como psicóloga lá e acolher o seu estágio, sim, sem nenhum problema. Se tem protocolo com a ordem, então, tanto melhor. Até porque salta aqui um passo, não é? Já não tem que estabelecer o protocolo de colaboração. Bom, a Ana Karina coloca: olá a todos. Quer dizer que depois de pagar a equivalência, fazer e pagar mestrado, estágio do mestrado, taxas, etc., pagar para fazer a inscrição na ordem, o psicólogo ainda terá que fazer estágio de psicólogo júnior, recebendo em torno de 400, 500 euros por mês durante um ano e pagar um supervisor, sem poder trabalhar como psicólogo em outro local? Não tem de pagar ao supervisor, não há aqui a necessidade de pagar ao orientador de estágio. E atenção, a questão da remuneração do IAS é o mínimo, não é o teto, ou seja, é o mínimo estabelecido por lei, mas a pessoa pode receber mais, não terá, claro, pode-me perguntar se é difícil isso acontecer, carece de busca junto das instituições, que haja instituições que queiram acolher e que paguem e remunerem, não é, acima desse valor. Por isso é que eu referi há pouco que existem muitas entidades que recorrem ao Instituto de Emprego e Formação Profissional, porque complementa parte do pagamento, não é? Do estágio, ou seja, a instituição só tem que pagar uma parte e o IFP complementa com o restante. Por isso é que é uma opção viável em muitos dos casos, não funciona para todos, já tivemos aqui a partilha de alguns testemunhos em que estão a ter dificuldades, mas relativamente ao estágio é a entidade acolhedora que tem que pagar. E eu aqui convinha esclarecer também uma coisa, porque embora esta regulamentação tenha surgido não de iniciativa da ordem, uma regulamentação no âmbito do Estado português, não foi uma obrigação nossa, o que muitas vezes acontecia no passado é que algumas entidades também se aproveitavam de um ciclo contínuo de estágios por voluntariado, pro bono, e não contratavam ninguém, não é? Porque continuavam sempre a ir trocando os estagiários e mantendo sempre pessoas a trabalhar de forma gratuita, o que também não valoriza a profissão do psicólogo e o trabalho do psicólogo, que obviamente com tanto esforço e dedicação para a sua formação, também deve ser convenientemente remunerado pelo seu trabalho e pela sua dedicação enquanto profissional. Mas também há aqui um trabalho de valorização da profissão, porque se considerarmos que as instituições se aproveitavam muito deste trabalho gratuito, para que contratar psicólogos quando podemos estar sempre a acolher psicólogos gratuitamente, não é? Por isso acho que isto também é importante na parte da valorização da profissão e de que obviamente um trabalho por técnicos altamente formados e capacitados também deve ser bem remunerado, que as pessoas também tenham acesso a boas condições de vida, não é? O Breno acho que chegou atrasado, então ele coloca uma pergunta que já foi respondida algumas vezes, mas se o Bruno puder pontuar assim rapidamente, e depois eu passo para Bruno. Como a OPP entende o que comprova a experiência para os brasileiros que já atuam como psicólogos e possuem experiência em atendimento? Quais os critérios para comprovar tal experiência? Se puder pontuar rapidamente, Bruno. Bem, na essência é aquilo que também já referi, não é? Obviamente, se houver uma declaração que identifique de forma clara que as suas atividades enquanto psicólogo e no atendimento psicológico são atos exclusivos de psicologia, para nós é o suficiente para comprovar a sua experiência profissional. Não existe assim nenhum modelo específico para isso,
tem é que, obviamente, dentro daquilo que são as suas responsabilidades e autonomia enquanto psicólogo, descrever as suas atividades específicas da psicologia que nos permitam aferir que fez esse trabalho, não é? E comprovar a sua experiência profissional e assim ser dispensado da realização de estágio, se for o seu caso, isso se enquadrar. Sempre essas questões podem ser respondidas pelo e-mail, né? Claro que sim. Apelo novamente, alguma questão que não tenha ficado clara, ou até às pessoas que assistam futuramente a esta sessão, à sua gravação, e que não tiveram a oportunidade de colocar aqui a dúvida diretamente, enviem e-mail para info@ordendospsicólogos.pt e daremos resposta, está bem? E façam todas as perguntas que sintam como necessárias. É sempre preferível fazer uma pergunta do que evitar uma situação futura em que realmente não se foi ao encontro dos critérios ou dos requisitos e perder-se tempo e dinheiro nesse processo. Nós estamos chegando ao fim da sessão, então eu vou ler as últimas perguntas, mas já agora eu passo a palavra para a Bruna, que está com a mão levantada. Está sem áudio, Bruna. Olá, Bruna, ainda não estamos a ouvir. Tenta agora, Bruna, que eu acho que deve ter dado. Não, ainda não ouvimos, Bruna, lamento. Se não conseguir, se puder colocar a sua questão pelo chat, pode ser que consigamos responder. Bom, então eu vou colocar aqui uma outra questão. Eu faço mestrado e ainda não estou inscrita na ordem. Eu devo terminar o mestrado da Católica para validar na ordem, já que eu não exerço ainda a profissão? Não sei se entendi bem a questão, mas se está a tirar o mestrado em Psicologia na Católica cá em Portugal, apenas terá de reconhecer a sua formação académica no que diz respeito ao grau de licenciada, se tiver formação no Brasil. Ou seja, só tem que obter o reconhecimento específico ao grau de licenciada, porque isso depois é complementado pelo seu grau de mestre no curso de Psicologia na Católica cá em Portugal. Okay? Não sei se respondi. Por isso a Ordem não vai ter que certificar, digamos assim, essa formação. Se a formação é em Psicologia na Católica, é aceito por nós sem qualquer tipo de reconhecimento, que é uma formação tirada cá em Portugal. Quanto à licenciatura, se não a fez cá em Portugal, tem de pedir reconhecimento específico à mesma, está bem? Ela já agradeceu, Bruno disse que respondeu a pergunta. Obrigadíssimo. Bom, a Gizi coloca qual é a média de tempo de candidatura para integrar a OPP, e a Ana disse que é cerca de 1 mês. Sim, exatamente. Era aquilo que dizia há pouco. Até pode ser menos se a documentação estiver toda ok e as taxas tiverem sido pagas. Há situações em que nós analisamos até na própria semana. Se os documentos estiverem todos de acordo, tudo ok, não faltar nada e não houver necessidade de solicitar mais documentação, entre uma semana a um mês o processo fica finalizado e se tiver dispensa de estágio passa a membro efetivo nesse seguimento. Já sobre a questão das cotas, também aproveito para deixar esta nota. Quanto ao pagamento de cotas, as cotas começam a ser cobradas no mês seguinte à atribuição da cédula. Ou seja, se a pessoa tiver sorte e entrar no início do mês, fica o remanescente desse mês inteiro sem pagar, só paga no seguinte. Imaginando agora, estamos no início de maio, se a pessoa tivesse um parecer de membro efetivo agora e fosse atribuída a cédula de membro efetivo agora, só pagaria o mês de junho. Nós não temos outra forma de controlar isto. Se fosse no final do mês de maio, só teria ali uns diazinhos em que não pagaria no mês de junho também, mas sempre no mês seguinte ao mês da atribuição de cédula, tá bem? Bom, a Gizi também pergunta se para integrar o APP é necessário ter um mestrado na área de psicologia obrigatoriamente. A Ana responde que sim, ou o reconhecimento do título de bacharel ao mestrado integrado. Sim. Convém ser sempre, por exemplo, existia um curso, por acaso ainda não sei se ainda é lecionado, que era em psicopedagogia curativa, e esse curso, por exemplo, esse mestrado não era aceito para inscrição na ordem, ok? Embora tenha componentes que versem sobre a área da psicologia, a sua base, a sua estrutura, porque normalmente os mestrados que são aceitos para a inscrição à ordem têm um conjunto de critérios, e um deles é, por exemplo, ter 75% daquilo que são os créditos, não é? do sistema de Bolonha, os ECTS, em unidades curriculares com a área científica de psicologia, ou seja,
75% de todos os créditos do curso têm que ser em disciplinas que a sua base científica é psicologia. Caso contrário, não são aceitos, porque não têm a componente científica mínima nesta área para, no entendimento da ordem, dar uma formação estruturante e completa para o exercício profissional também. E, Bruno, se eu tiver interesse no mestrado e enviar um e-mail para a OPP perguntando se aquele mestrado é aceito, a OPP responde? Sim, e Ellen, isso é uma pergunta muito boa de ser feita, ainda bem que a fez. É sempre preferível, dado que vão investir numa inscrição num curso cá em Portugal e a formação é cara por vezes, especialmente em faculdades privadas, o valor é mais elevado. Sempre que haja essa dúvida, por favor, envie-nos um e-mail a perguntar: eu estou interessado em inscrever-me no curso da Faculdade X cá em Portugal, fazer o mestrado, este curso é aceito para a ordem? Esclareçam connosco, nós teremos todo o gosto em dizer que sim ou que não e clarificar, tá bem? Para não fazerem primeiro e perguntarem depois, porque aí podem ter problemas, tá bem? Eu acho que a gente vai ter que fazer uma terceira sessão posteriormente, porque eu vejo que ficaram muitas questões. Infelizmente, a gente tem alguma pressa, né? Porque também temos um tempo limitado, gostaríamos de responder com profundidade cada pergunta, mas pelo menos é o que a gente consegue fazer. Mas olha, de repente vai vir um convite, Bruno. Já deixa agendado anualmente, Bruno, a sessão da Casa do Brasil. Tenho todo o gosto em repetir esta iniciativa anualmente e como vejo que o interesse tem crescido anualmente, então acho que faz todo o sentido quase termos aqui um encontro marcado todos os anos para esclarecimento de dúvidas, todo o gosto. Eu vi uma pergunta se é possível ter a inscrição em mais do que uma ordem, ou seja, o CRP e a OPP concomitantemente. Do nosso ponto de vista, eu só posso responder do lado da OPP, quanto ao CRP eu não poderei responder, como compreenderão, mas do lado da OPP não há nada que o impeça, está bem? Também tem a Daniele, desculpe. Sim, ia só concluir dizendo que não tem problema nenhum e podem estar nas duas, para nós não há problema. A Daniele disse que tem equivalência como bacharel em psicologia no Reino Unido e se seria aceito como mestrado integrado. Bem, essa pergunta então é mesmo complexa, porque antes de mais o Reino Unido deu-se o Brexit, já não faz parte da União Europeia. E isso significa que o Reino Unido para nós é equivalente a uma pessoa que tenha uma formação no Reino Unido é como se tivesse uma formação no Brasil. É considerado para nós um país extracomunitário, ou seja, não é abrangido pelas regras da União Europeia. Uma pessoa que faça uma formação no Reino Unido tem que fazer o reconhecimento específico cá em Portugal, ok? Por isso, e um bacharel, um bachelor degree do Reino Unido é equivalente a 3 anos de formação, ou seja, não é equivalente a um mestrado integrado. Para isso tinha que ter o Master's Degree, Master of Arts, e no Reino Unido também tem outro agravante. Os mestrados, os Master of Arts do Reino Unido normalmente não têm estágio curricular. Por isso ter formação do Reino Unido, licenciatura e mestrado sem estágio curricular era um grande problema para nós, porque é obrigatório ter estágio curricular na formação para a inscrição na ordem, ok? Não sei se clarifiquei. Nem antes de qualquer coisa, só perguntar se a Bruna ainda quer colocar questionamento. Bruna, não conseguiu. Não deu certo. Lamento, Bruna. Depois envie um e-mail para a ordem, então. Envie-nos um e-mail, por favor, e teremos todo o gosto em responder, tá bom? Então, já que se Bruna não fizer, eu posso fazer aqui uma pergunta muito rápida para a Bruna. Bom, Bruna e Ana, muito obrigada também pela disponibilidade. É muito rápido. Seria possível, Bruna, fazer para a gente aqui um panorama do mercado de trabalho hoje, de psicologia em Portugal, que as pessoas que se formam, elas têm uma tendência para ir mais para que área da psicologia, se elas têm a tendência para migrar para outro país aqui da União Europeia, e era mais assim para esse contexto mesmo das saídas profissionais. Sabe, honestamente, e com toda a humildade, eu não sou a melhor pessoa para responder a essa questão, porque eu não estou ligado diretamente à área da empregabilidade. O meu colega Pedro Félix, da área do desenvolvimento profissional contínuo, está associado a muito mais a estas questões e poderia ter um entendimento mais claro sobre isso. Também não temos agora um censo, digamos assim, porque isso também é importante, fazer um censo junto dos nossos membros para perceber em que área profissional é que estão integrados e ter essa percepção mais fina, não é? Sobre quais são as áreas que têm que ter maior capacidade de absorção de mercado, não é? E conseguir absorver mais profissionais. Por isso, infelizmente,
teria muito gosto em poder responder-lhe, Patrícia, mas em humildade não o poderia fazer e em consciência fazê-lo com... Não tenho dados para isso, percebe? Sim, ok. Mas a Ana já colocou aqui o e-mail que trabalha essas questões, né? Que também acho que é muito útil aqui. Então, já agora, Bruno, só mais uma pergunta. Vocês têm percebido um aumento muito grande de psicólogos e psicólogas brasileiros pedindo inscrição na ordem? Poderia dizer que seria a comunidade que mais pede? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. De profissionais oriundos do estrangeiro, os psicólogos oriundos do Brasil são a nossa maior comunidade, sem dúvida alguma. Eu posso dizer que todas as semanas recebemos dúvidas, pedidos, é muito frequente a candidatura de psicólogos brasileiros. Se há um aumento, eu acho que honestamente tem havido quase um platô, ou seja, uma busca constante, não é, de inscrição de psicólogos cá em Portugal. Psicólogos do Brasil que querem vir para Portugal. Houve alturas em que senti oscilações, e isto, atenção, estou a intuir, não tenho dados concretos sobre isto, mas que também obedeciam a algumas questões de ordem política e social do Brasil, em que víamos uma oscilação relativamente ao número de candidaturas. Daquilo que eu falo com as pessoas, existe alguma alteração às vezes do perfil do psicólogo. Em anos passados eu sentia que as pessoas vinham muito mais em busca da parte financeira, e hoje em dia por vezes ouço muito mais em reuniões pessoas que vêm pela parte da segurança. Mas isto, atenção, não tenho dados estatísticos, é apenas a minha sensibilidade das reuniões que tenho com pessoas. Muitas vêm à busca de segurança e dizem que é mais por isso do que estabilidade, e não tanto pela parte financeira, mas sem qualquer validade científica esta informação que estou a dar, é apenas uma sensibilidade. Ok, obrigada. De nada. Vamos permitir então a última questão da Lorena antes do encerramento? Sim, eu vou aqui ajudar a Bruna, que ela me mandou a pergunta. Ela quer saber por que ela se formou no Brasil, fez os 5 anos e agora está fazendo um mestrado aqui, para ela conseguir trabalhar como psicóloga. E ela quer saber se ela precisa fazer a equivalência do bacharel do Brasil, ou se... A bem da verdade, se a Bruna está a fazer o seu mestrado apenas como um investimento na sua formação académica, se a Bruna fez a licenciatura de 5 anos no Brasil com estágio curricular, potencialmente ela podia ser reconhecida a mestrado integrado. Eu não posso comprometer com isso, porque, como digo, isto é da competência das universidades. Mas se a Bruna tivesse a equivalência ou reconhecimento específico ao grau de mestrado integrado, a bem da verdade a Bruna nem precisaria de apresentar o mestrado em Portugal para se inscrever, entende? Porque já tinha o reconhecimento cá, como se fosse a 5 anos de formação. Caso a Bruna queira apresentar para inscrição o mestrado cá em Portugal, terá sempre que apresentar o reconhecimento específico. A dúvida é, se apresentar o mestrado de Portugal, basta-lhe apenas pedir um reconhecimento específico ao grau de licenciado. Se não quiser apresentar o mestrado em Portugal, se obtiver um reconhecimento ao grau de mestrado integrado, pode fazê-lo e dispensa a apresentação do mestrado cá em Portugal. Mas teria sempre que obter um reconhecimento específico, quer por uma via, quer por outra.